prestes a casar com José. José o significado de José é Deus acrescenta, ou Deus multiplica. E José, creio eu, ele era um homem temente a Deus. José era carpinteiro. E como temente a Deus, ele sabia, né, da lei do Senhor, dos 10 mandamentos, do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. E José sabia que para eles tinha um tempo certo eles se relacionarem, e o tempo não tinha chegado. E Maria foi contar isso para José. José, ele não quis aceitar, porque ele duvidou também. Ele duvidou, porque a virgem não poderia conceber um filho, né, sem que ele ou ela viesse ter relações, se conhecer, né? E aqui José, ele não quis aceitar, mas só que certa noite, quando ele foi dormir, o Senhor se revela. Irmãos, eu entendo aqui que quando o Senhor quer cumprir algo nas nossas vidas, você pode não querer ou querendo, Deus ele vai fazer. Porque nós não temos querer, nós não somos dignos de nada, nós somos dignos de nem estarmos aqui nesta tarde, início de noite. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, ele enviou o seu Filho, o seu único Filho, que é Jesus Cristo, a qual eu estou falando. E que nós vamos entender isso nas nossas vidas, porque nós querendo ou não, o propósito de Deus vai acontecer nas nossas vidas, amém? E aqui o Senhor se revela a José, e José, ele aceita, porque o Senhor se revelou a ele. E aqui, chegando ao versículo 37, que diz: porque para Deus nada é impossível. Aqui ainda está falando sobre o nascimento de Jesus. E aqui Jesus vai falar, Deus, né, vai falar para José que para ele nada é impossível. Como alguns sabem, Abraão e Sara era estéril, e Deus abriu a sua madre, né, e trouxe Ismael. E tem vários exemplos de mulheres que eram estéreis e o Senhor deu filhos. Estéril, para vocês que não sabem, estéril é aquelas pessoas que não podem dar filho, aquelas mulheres que não podem dar filho, gerar, né? E aqui o Senhor, ele cumpre a promessa. O que ele fala, ele cumpre. E na passagem do Senhor diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? E aqui o Senhor, no versículo 39, vai dizer: e naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou do seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto de teu ventre. E onde me provém isso a mim, que visitar a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria do meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas da parte do Senhor, o que foram ditas. Amém? E aqui é só o cumprimento do que eu estava falando no começo, que o que Deus fala, ele cumpre. E aqui Maria foi visitar Isabel, e ao visitar Maria visitar Isabel, a Bíblia diz que Isabel diz na Bíblia que quando Maria falou com Isabel, a criancinha a qual estava no ventre de Isabel, que era João Batista, ele pulou de alegria, saltou de alegria, porque em Maria não se carregava qualquer bebê, se carregava o Mestre, aquele que veio para nos salvar, aquele que veio para perdoar os nossos pecados, e que ele vive e que ele reina até hoje. Quantos creem? Amém? Digo glória a Deus. E aqui a presença de Deus estava em Maria, que era em Jesus, né? E no versículo
versículo 47, por aqui, tem muita coisa. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca de seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão do Senhor, de todos que nos aborrecem, e para manifestar misericórdia a nossos pais, e para lembrar-se do nosso santo conselho. E aqui, como eu falei, que Isaías foi a profecia, e aqui foi o cumprimento. E Zacarias, ele está agradecendo a Deus por ele ter cumprido a sua promessa. E Jesus, voltando agora para Jesus, ele cresceu nos caminhos de Deus, né? Ele cresceu obedecendo a pai e mãe. Ele estudou, creio que ele estudou, porque versículos à frente, toda criança de 12 anos